Aqui, professor Américo Lira, titular da Universidade Federal de Roraima e apresentador do programa Sociedade Global, Mundo Conectado. Quero desejar um bom dia a toda a nossa audiência, a todas e a todas. Também um bom dia a Cléo Rocha, né, a nossa diretora de programação, ao padre Luiz Boteon, o diretor-geral da Rádio Monte Roraima, que nos acolhe de forma fraternal, né? Só um bom dia para eles, mas também um agradecimento por acolherem esse projeto que nasce da Universidade Federal de Roraima e está aqui agora junto com essa parceria da Monte Roraima, FM a serviço da vida e da cidadania. Você pode nos acompanhar também pelo site www.monteroraimafm.com.br ou pelo Instagram, Facebook, @Rádio Roraima FM. Como eu sou de uma geração, a tal geração X, né, eu preciso ler algumas coisas porque assim eu fico, né, ainda confuso. E temos aqui hoje uma pessoa que eu admiro muito como profissional, como empresário e como ser humano, que é um ser humano extremamente generoso, inteligente, né, um profissional extremamente competente. E eu levo muito a sério uma ideia que uma vez me foi dada pelo meu padrinho, quando ele dizia que tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, quero agradecer por você estar generosamente nos dando um pouco da tua vida aqui para falar sobre um tema que eu acho importantíssimo, que eu acabava de dizer ao Fábio, que para mim é uma iniciativa revolucionária da parte deles, né, dele e do sócio. Né? Para quem não conhece, Fábio é um brilhante profissional e empresário e é sócio da Casas Freitas. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado por estar conosco. Olha, muito obrigado aí pela apresentação, pelo carinho, né, com as suas palavras para mim. Eu me sinto muito honrado de ter recebido esse seu convite, Américo, porque você, de igual maneira, é muito admirado por mim. Nós já tivemos oportunidade lá nas mesas da Casa Freitas de bater um papo leve, descontraído. E nesses papos você me cativou, me conquistou e eu virei um fã seu. Então estar aqui no teu programa para falar um pouco do nosso negócio é muito, assim, de me orgulhar, né? Eu fico muito feliz pelo seu convite. E eu quero, assim, com isso, né, desejar para todos nós aqui, os ouvintes e para você um excelente dia, que seja um excelente programa, um bom bate-papo. Eu tenho certeza que vai ser. Nós temos também, além dessa equipe, dos nossos diretores, temos uma equipe que é formada também por duas estudantes extensionistas, né, a Rose e a Dani, e elas me fizeram uma pergunta que eu já vinha pensando em fazer para ti. Né? Uhum. Como surgiu a ideia de você conseguir, você me corrige se eu usar um termo errado, popularizar o conhecimento, porque vinho é uma arte e também uma ciência, né? Popularizar o conhecimento do vinho no sentido de você abranger mais pessoas. Há pouco a gente brincava, né, que eu dizia que o vinho era bebida dos imperadores e eu sou um plebeu. Eu consigo hoje estar bebendo vinho e aprendendo verdade. contigo. De onde surgiu a ideia, Fábio? Como foi? O próprio desafio do mercado local, né, nos motivou a pensar como trabalhar o vinho aqui na nossa região, que culturalmente, né, habitualmente não tinha, né, a questão do consumo do vinho. Então, o Beto e eu, a gente já como fãs do vinho, e não só do vinho, né, o vinho vem do nosso prazer, das reuniões, dos encontros em família, dos bate-papos, ele está sempre presente. E a gente queria trazer um pouco disso para a nossa realidade local. Aí, como empreendedores, né, sentado à mesa para planejar o negócio, a gente tinha que romper algumas barreiras. Até mesmo, posso usar a palavra meio que preconceitual, sobre o consumo dessa bebida aqui em Boa Vista, que tradicionalmente era conhecida assim no termo como cervejeiros, como você vai introduzir uma bebida diferente. E clima e tudo mais. Então nós pensamos assim, a gente tem que quebrar algumas barreiras. E uma dessas barreiras também tem a ver com
com essa visão que a gente traz para o vinho de ser uma bebida da aristocracia, né? Símbolo de status, né? Então, por exemplo, você bota uma fachada que você coloca lá, casa especializada em vinhos, as pessoas só de olhar para a fachada pensam, ixi, esse lugar deve ser caríssimo, deve ser inacessível, alguma coisa do tipo. Mas, se formos remeter à história do próprio vinho, né, ela moldou civilizações, né? As vinícolas, elas empregavam famílias inteiras, né? Várias famílias. Às vezes alguma comunidade, algum vilarejo era todo economicamente viável por conta da cultura do vinho. E isso fez com que todos, independente da classe social, tudo, né, usasse o vinho como alimento, porque o vinho é considerado alimento até então. Não apenas um produto, bebida para comércio. Então o vinho é uma bebida que vai muito além do comércio. Eu quero aqui frisar, eu me sinto muito confortável. Assim, a Casa Feliz é uma casa muito querida, além de linda, vocês tiveram muito bom gosto na arquitetura. Né? Você se sente bem, você se sente livre, confortável, né? E você falou do preconceito também, né, Vi? Eu não vou negar para você que a primeira vez que eu vi a fachada eu senti medo. Eu falei, pai, será que eu tenho cacife para estar lá dentro consumindo? E tranquilo, né? Mas além desse medo, né? Né? Quais outros preconceitos que vocês enfrentaram, dificuldades que vocês enfrentaram para ter hoje esse empreendimento tão vitorioso que é o empreendimento de você, do teu e do Beto? A gente primeiro tinha que entregar conhecimento, então a gente começou a ofertar experiências de degustação guiada na nossa empresa desde o princípio, com o início daquela clientela que a gente estava formando. E entregando conhecimento, né, as pessoas começam a ver o negócio de uma maneira diferente. Não é bem aquilo que de repente o meio social preconiza. Quem bebe vinho é isso, aquilo. Não. Então, existem várias nuances assim pro vinho. Eu mesmo, quando comecei a degustar vinho na minha história, isso foi na minha vida acadêmica, quando eu fiz odontologia na cidade do Rio de Janeiro. Eu era muito ligado assim, ao meio acadêmico, né? Eu fazia monitoria nas disciplinas que eu ia passando e por isso eu ia convivendo com os meus professores. E sempre que a gente ia para um jantar, alguma coisa assim, eles degustavam vinho. Aí eu comecei a degustar vinho com eles e era sempre um bom bate-papo e parecia que a cada taça que eu bebia, aquela experiência ia ficando mais agradável ainda, né? Então o vinho surgiu assim e ouvindo tantas histórias, né? Eu gosto muito de história, eu passei a estudar o vinho. Então, até para mim foi assim uma grande descoberta. E eu falei, pô, as pessoas também vão passar pelo mesmo processo, que é encantador assim, a história por detrás, né? Se você gosta de saber sobre a origem do vinho, as experiências, o quanto que isso inspirou artistas, né, filósofos, é incrível, né? Então, eu quis, junto com o Beto, a gente fazer as experiências do mundo do vinho, não apenas o comércio do vinho, né? A experiência. E isso aí meio que estruturou nossa proposta de negócio. E aí outros desafios Roraima, né? Questão climática para conservação, manutenção do produto, a questão distância na logística, questão tributária, né? Então, esses foram os maiores desafios assim, para a gente conseguir ter um case de sucesso na nossa cidade com o vinho. Né? Porque é um exemplo do trabalho de vocês. Eu quero frisar, inclusive, que Fábio e o Beto são altamente dedicados, né? Vocês fizeram um conjunto de viagens, de estudos, né, profissional para trazer ainda mais conhecimento, né? Claro. E melhor produto. Fala pra gente um pouquinho mais dessa experiência. Nós agora, recentemente, né, conseguimos realizar uma viagem pelos principais terroirs da Europa, né, que estão
ligados diretamente à história do vinho como a gente conhece hoje, ao comércio do vinho como a gente conhece hoje. Então, nós passamos 2 anos planejando essa viagem, que começou pela Espanha, e aí alugamos um carro e começamos a dirigir ali pela Espanha, pela França, fomos até a Alemanha. Nisso aí, planejamos passar pelas regiões de referência, como na Espanha, a região de La Rioja, na França, Bordeaux, Reims, que é a região de Champagne, a Borgonha, a Côte du Rhône. São localidades do mundo do vinho que servem de referência para o vinho como a gente conhece no mundo hoje, né? O novo mundo do produtor do vinho, que a gente pode incluir aí o Brasil, a gente pode incluir a Argentina, o Chile, se inspiraram para produzir seus vinhos nessas localidades. Eu, como sommelier, a gente estuda um pouco isso na cadeira de estudo para falar um pouco da região, mas estando lá, é uma imersão mesmo. Você compreender de verdade o mundo do vinho como ele é hoje, né? Lá, a história, por exemplo, Bordeaux. Bordeaux, a história do vinho lá começa no século I depois de Cristo com os romanos, né? Os romanos chegaram naquela região, começaram a plantar os parreirais e aquela produção foi toda para os imperadores, né? Então a região começou a economicamente se desenvolver. Aí a gente chega na Idade Média, tem o período de Guerra dos 100 Anos, que aquela localidade foi dominada pelos ingleses. Aí começa o comércio do vinho de Bordeaux com a Inglaterra, que isso foi um grande divisor de águas. E daí vem a Revolução Francesa, os franceses tomam. E tem a questão da classificação dos vinhos de Bordeaux de 1855. E o que eu quero dizer com isso? Quando chega a esse ponto, a gente começa a entender sobre denominações de origem, apelações, origens controladas, que hoje que todo mundo vê na hora de consumir um vinho. Quando você chega numa loja de vinhos, você compra o vinho pela região, pelo terroir, principalmente. E quem conhece do terroir sabe que tudo isso tem a ver com Bordeaux e com a Borgonha. Então nós fomos lá nessa viagem que a gente queria entender melhor, principalmente com os produtores. E aí passamos alguns dias em Bordeaux, chega em Reims, na região de Champagne. Champagne, todo espumante. A gente, no início da vida como apreciador de vinho, a gente chama qualquer espumante de champanhe. É meu caso. Porque champanhe é a principal referência no mundo do vinho, dos vinhos espumantes. Hoje o Brasil tem um grande destaque hoje em dia, mas champanhe é o espumante propriamente dito, né? E aí chega até lá, você conhece não apenas a história por detrás da bebida, mas a história de cada maison, né, que são as caves produtoras, como a gente tem nomes como Moët Chandon, Dom Perignon, rótulos mundialmente famosos. Aí você vai na cave desses locais, aí você vê um pouco da história. São propriedades seculares, hoje na 5ª, 6ª geração familiar. Viveram muitos momentos de prosperidade e caos também da localidade, como uma das vinícolas que a gente passou lá, que foi abrigo para a população durante a Segunda Guerra Mundial, que a cidade foi quase que totalmente destruída pelos bombardeios. Então aquelas caves que eram todas subterrâneas serviam como um bunker, né, de proteção, e as pessoas viviam abrigadas ali. Então é sensacional. Aí chegamos à feira de vinhos na Alemanha. Essa feira de vinhos é a principal do segmento. Aí falando propriamente de negócios, né? É uma coisa que eu e o Beto a gente precisava fazer uma imersão, porque ali a gente começa a compreender os caminhos, né, desse comércio, as tendências, as regiões que estão mudando a maneira de fazer a leitura do seu próprio produto, as questões também de hábitos de consumo que vem mudando não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Um exemplo disso, por exemplo, agora nós temos a questão do vinho sem álcool, né?
Isso não é uma coisa local, é uma coisa mundial. E lá já tinham estandes dedicados a produtos assim, vinho zero álcool. E para deixar bem claro, não é um suco de uva, Eu pensei logo nisso, né? Fábio. Eu falei, pô, sem álcool eu não vou pro suco de uva, Não, né? não é um suco de uva, mas assim, a bebida ela passa por todo o processo de vinificação natural, como qualquer outro vinho, mas eles desenvolveram um método de extração do álcool dessa bebida. Ah, o álcool vem a partir da É, própria fruta, digamos assim. isso, vem. O vinho é isso, é produzido pela fermentação da uva. Então, somente, isso é vinho. E ele produz álcool. Aí, são incorporadas levedura ao mosto, né, que é o suco da uva, e num tanque lá de fermentação, as leveduras transformam açúcar em álcool. Perfeito. Mas aí hoje, por coisas de mudanças de hábito de boa parte da população, se extrai o álcool para alguns produtos, vinho sem álcool, né? Então temos isso. Outras questões de boa prática no manejo dos parreirais, né? Então hoje você tem a questão da biodinâmica, né? Os vinhos orgânicos. Isso é muito importante para a preservação do meio ambiente local, né? Onde estão sendo manejados esses parreirais. Então é uma cultura em harmonia com o ecossistema local, né? E isso hoje em dia está sendo valorizado e certificado, né? Hoje, vinícolas que têm um selo de certificação de biodinâmica, elas têm uma visão melhor de mercado. E lá também a gente pode ter acesso aos produtores de todo o mundo. Então, por exemplo, tive a oportunidade de degustar vinho da Índia, ou vinho também da China, né? Coisa que ainda não chega aqui no mercado local, né? Por questões óbvias, né? De importação, logística e tudo. Mas lá a gente tem a oportunidade, a gente compreende assim o que as pessoas estão pensando sobre o mundo do vinho. E aí foi a viagem de retorno, né? Depois da feira, começamos a retornar e passamos pela outra região que é emblemática do mundo do vinho, que é a Borgonha. A Borgonha, ela trouxe para o mundo do vinho essa questão mais cerebral, mais cult, vamos dizer assim, né? Porque lá se valoriza o terroir. E o terroir é a prática de condutas, né? Levando em consideração o clima, né? Solo e as próprias ações humanas para a produção do vinho. Então lá isso é muito pulsante, né? Aquela região você tem uma pirâmide de classificação, onde você tem no ápice da pirâmide os vinhos Grand Cru, que seriam os vinhos de maior qualidade. Aí olha como é que isso funciona na Borgonha. O terreno ele é acidentado, né? Existem colinas, e o parreiral do alto é o mais valorizado, por vários aspectos. Primeiramente porque dava o bom vinho, mas na Idade Média quem tinha controle da terra, né, pegava o melhor para eles, né? E aí ia descendo a colina, ia descendo o padrão. Aí temos o Grand Cru, Premier Cru, Village, o vinho regional e o vinho da Borgonha como um todo. E lá, percebeu, por que eles fizeram isso? Porque aquele vinho, o parreiral lá de cima dava uma uva melhor do que o parreiral daqui de baixo. Isso, Graduando, né? aí começaram a estudar o porquê disso, né? A estudar a questão do solo propriamente lá em cima, a exposição solar, a influência de geadas ou não. Então, tudo isso foi estudado e esse tipo de estudo ganhou o mundo. Então, todas as regiões que produzem vinho hoje se baseiam nesses estudos para produzir um vinho de melhor qualidade, né? Tem que levar em consideração características de sol, até a incidência solar, a questão de temperatura do solo, retenção hídrica, tudo isso para você chegar a um produto de qualidade superior. É uma ciência, né, Fábio? É uma ciência. Isso é incrível. Detalhes, técnica, metodologia. Uhum. E nisso, na viagem, a gente viu, né, sentiu de verdade como é que é, né? Por isso que a viagem foi importante nesse sentido, da gente estar lá vivenciando. A gente foi muito bem recepcionado lá pelas vinícolas que visitamos, uma experiência fantástica na Albert Bichot,
que nos levaram não só apenas para conhecer a propriedade, como também eles levaram a gente num QG, vamos dizer assim, um lugar secreto deles, que eles têm uma produção lá que o que eles fazem? Eles fazem uma degustação entre eles, enólogos, direto da barrica. Isso é o barril, né? Porque assim, lá a produção do vinho, boa parte deles, e principalmente os de melhor qualidade, eles passam um período amadurecendo dentro de barris de carvalho, né? Então é um processo que pode durar de 3 meses, 6 meses a 1 ano e meio dentro do barril, até que o enólogo fala, não, agora tá bom, vamos botar o vinho na garrafa e vamos botar no mercado. E é um privilégio, assim, você chegar numa propriedade como essa, que é cheia de segredos de produção, e poder proporcionar isso pra gente, né, pro nosso grupo. Respeito por vocês. Sim, a gente degustou o vinho, né, tirado de uma pipeta de dentro do barril, um negócio bem, bem bacana. Então, depois disso, mais um lugar incrível que a gente visitou foi a Côte du Rhône, que é a costa do rio Rhône, ou também é conhecido como Rodano. É uma região que a gente ficou baseado na cidade de Avignon. Avignon é uma cidade papal, né? E essa cidade, na Idade Média, foi a casa dos papas. Hoje a gente tem o Vaticano, né? Mas naquela época os papas moravam naquela região. Era um papa francês, existia uma guerra em Roma, então ele foi para lá e pediu todo o apoio dos franceses para que a sede do papado fosse para a cidade francesa de Avignon. E ali tem uma apelação assim, super famosa no mundo do vinho chamada Châteauneuf du Pape, né? Que na tradução do francês e português é a Castelo Novo do Papa, né? Então, eles tinham na base, na cidade de Avignon, né, uma propriedade, e um pouco mais afastada para a zona rural, um castelo, como se fosse um castelo de verão. E lá ao redor desse castelo, muitos vinhedos. São muitos mesmo. Lá o clima ele é bem dinâmico, fica próximo, tem influência continental, fica próximo de cordilheira, e ali eles plantaram 13 variedades de uva para poder chegar num bom vinho. É a apelação que tem a maior quantidade de uva que você pode utilizar. Então, tudo isso a gente conheceu indo lá. Então, você pode fazer uma mistura de uvas para chegar a um vinho. Isso, a gente faz uma mistura. Porque o que acontece? Às vezes, por questões climáticas, sei lá, uma variedade não dá um fruto tão bom como a outra variedade. Você é acostumado a fazer um vinho de Cabernet Sauvignon. Aí o Cabernet Sauvignon naquele ano não deu bom, não ficou um vinho bom. Mas vão perder o vinho? Não. Eu tenho aqui um Parreiral de Merlot. Pô, o Merlot ficou ótimo. Então a gente faz um vinho que é um blend, é uma mistura dos vinhos, buscando o equilíbrio da bebida, para ele não ficar muito tânico, para ele não ficar muito adstringente, muito amargo, muito ácido, para dar equilíbrio, né? Meu querido, é fantástico essas relações. Assim, eu costumo dizer para os meus alunos, né, que enquanto internacionalista a gente tem que perceber essa dinâmica nas relações internacionais. Sim. E você está trazendo isso ali a partir do comércio, né, desde o diálogo, da cultura, da história, né, como tudo isso, né. Eu queria te fazer uma última pergunta. A gente briga com o tempo. Né? É verdade. E esse aqui é um papo que vai longe, se deixar. Maravilhoso papo. Acho que eu estou aprendendo muito aqui. Tenho certeza que os nossos ouvintes também, né? Eu queria trazer mais uma pergunta das meninas, que é: o negócio de vocês é um case de sucesso, né? Mas o que vocês têm com projeção para frente, para o futuro, para Casa Freitas? Boa pergunta. Você puder responder. A gente sempre teve projetos, né, paralelos à loja Casa Freitas, né? Por exemplo, quando a gente desenvolveu rótulos próprios, né, é um projeto paralelo à operação da Casa Freitas Empórios e Vinhos. Então,
projetos vão muito por aí. Eu e o Beto, a gente é muito entusiasta desse mundo, desse universo. A gente não quer ficar só na mesmice, vamos dizer assim. Então a gente vem fazendo algumas experiências, até com uvas aqui, né? Olha só. Existem algumas coisas aí que ainda está na fase de laboratório, vamos falar assim, né? Então a gente quer poder proporcionar mais experiências relacionadas a esse mundo. Então lá na nossa unidade, né, que a gente tem uma vila gastronômica, por exemplo, ali a gente tem parceiros que a gente pensa também em fazer eventos de toda sorte, claro que tem muito a ver com a gastronomia, mas também que remeta à cultura, como fomentar a cultura local. A gente já fez um evento chamado Serão Casa Freitas, que a gente montou tipo uma feirinha do artesanato local, né? Até para mim foi um aprendizado, porque nós recebemos ali artistas locais que eu nem tinha noção. Que legal. Né? Pessoas que são reconhecidas até na França, mas não são reconhecidas pelo roraimense. Né? Então, coisas assim a gente deve continuar a fazer. E o que a gente puder agregar aí para a nossa comunidade, para uma experiência gastronômica, até mesmo de turismo, né? A casa recebe gente do mundo inteiro. Eu recebi gente lá do Japão, eu recebi gente lá da Espanha. Né? A gente é fronteira, né? Não podemos esquecer disso. E a gente tem aqui 2 países ao nosso bordo que estão passando por transformações radicais. E isso tem chamado a atenção do mundo como um todo e trazendo pessoas do mundo inteiro para essa região para entender o que vai acontecer aqui. E Boa Vista, graças a Deus, hoje ela é uma cidade bem estruturada, né? É uma cidade agradável de se viver, as ruas planejadas, né? Eu suspeito para falar que eu amo esse lugar. E o estrangeiro está tão perto que ele vem aqui na cidade e a nossa casa tem atraído alguns deles. E lá eu tenho a oportunidade, né, de conhecer pessoas diferentes. A Casa Freitas proporciona isso, né? Um ponto de encontro para fazer network, para conhecer pessoas interessantes. É uma casa muito bem frequentada. Então, isso nos agrada e nos faz pensar além e como que a gente vai se preparar para as realidades, né? Que se aproximam da nossa região aqui. Engraçado você falando isso, Fábio. Quando eu cheguei aqui em 2006, eu tive um colega, não vou dizer o nome, né? Ele chegou e falou, você está indo para o fim do mundo. Aí eu peguei o mapa, virei, falei, tô no meio do mundo. Excelente. Eu tô aqui com a América Latina, tô aqui com o Caribe, ainda tenho uma perspectiva andina, então quer dizer, quem tá no fim do mundo é você. Então acho que a gente tem aí esse norte da América do Sul, que somos nós. Somos nós. Nos potencialize muito. Com certeza. A proximidade com o Caribe, com a América do Norte, Europa. Nós temos uma posição geográfica bem favorável, assim, para ser porta de entrada do mundo para o Brasil. Exato. Por isso que eu falei com ele, quem tá no fim do mundo é você. Eu estou no fim do mundo, por enquanto, tô indo pro meio do mundo, né? E tô aqui desde 2006, sempre muito feliz. Fábio, eu queria que tu aproveitasse esse tempo final e fizesse as suas considerações. De repente, você tem algo para falar? Eu não deu para, né, sair na entrevista. Fica à vontade. Eu vou aproveitar a oportunidade para falar aí para o público que está ouvindo. A Casa Freitas vai ter, no dia 15 de maio, um evento bem especial. Poucas vagas, mas é especial. Também fruto dessa nossa viagem, a gente foi na vinícola Ramon Bilbao, na Espanha, na região do La Rioja. E foi uma interação muito boa, muito completa. E o que isso gerou, né, como fruto? Vai vir um embaixador dessa vinícola ao Brasil e ela vai vir até Boa Vista para fazer um evento lá na nossa casa de degustação dos vinhos da Ramon Bilbao e uma harmonização com a gastronomia também. Então nós vamos ter os vinhos, nós vamos ter a gastronomia, nós vamos ter também o conhecimento por detrás dos vinhos dessa vinícola, mais ou menos a experiência que a gente vive quando a gente está dentro de uma vinícola. Então eu
faço o convite aí, vocês procurem nas nossas redes sociais, lá tem todas as informações. Você quer deixar o endereço da rede? Porque eu esqueço as coisas da cabeça, né? Tem o arroba, né? Hoje a gente fala arroba do Instagram, que lá fica mais fácil, arroba Casafreitas _Boa Vista, né? E agora de cabeça falar o número aqui. A tal da geração X, assim, eu acho que a nossa geração é a melhor de todos, com respeito ao Everton, né? Mas assim, a gente consegue trazer, a gente está no meio de dois séculos, né? Mas quando tem que lidar com esse negócio aí de arroba tal coisa, eu me perco. Vou já pegar o número aqui para deixar certinho para o ouvinte, para não ter, que eu vou passar o WhatsApp da loja, e nesse WhatsApp nossos colaboradores podem dar maiores informações, como vai ser o evento, o investimento, horários, tudo direitinho, né? Então, só mais um instante aqui. Agora é importante ver como você é natural da cidade, né? Sou boavistense. Como vocês estão trazendo e dando esse potencial, né, que o nosso estado tem. Uhum. Então, o número aí do nosso WhatsApp, né, 99970 9706. Vou repetir mais uma vez, 99970 9706. E aí, conversando lá com a nossa equipe, pode tirar dúvidas, saber como adquirir o acesso a esse evento, e é uma grande oportunidade aí para viver uma experiência diferente, e aqui na nossa cidade, né, que era distante do mundo do vinho, hoje não é mais. Graças à Casa Freitas e também a outros empreendedores que surgiram aí também, que estão também acreditando nessa cultura do mundo do vinho. Eu vou fazer um esforço para estar lá. Por favor. Fábio, eu vou querer conversar contigo outras vezes, né? A gente sempre vai estar lidando com esse tempo. Sim. Mas eu quero agora me despedir dos nossos ouvintes, né? Todas e todos, que, como eu, tiver a oportunidade de ter, né, essa aula maravilhosa que você nos deu. Mais uma vez agradecer a equipe, dessa vez na pessoa do Everton, né, que está aqui sempre com a gente. Muito obrigado, Everton, por todo o apoio, né? E aqui eu estou, por meio dele, falando da equipe, não é para ficar com ciúme, né? Não tem como ficar com ciúme do outro, né? Bem, gente, eu me despeço de todos, mais uma vez desejando um excelente dia, um dia abençoado para todos nós. Obrigado, Fábio, obrigado a todos. Amém, obrigado a todos, obrigado a você mais uma vez, América, e toda a equipe da rádio aí que proporcionou esse momento para a gente, esse tempo agradável.